Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 617, bem no meio das férias da Fórmula 1, mas o Café com Velocidade não para. Estamos aqui para comentar mais aí um pouco mais de assuntos ligados a essa categoria máxima do esporte a motor. Como falamos aí semana passada, fazer um balanço da temporada, recebemos e-mails, fizemos perguntas, desafios lá no finalzinho do último programa, recebemos aí então respostas. Então a gente vai repercutir um pouco esses e-mails e comentar um pouquinho dessa metade da temporada, por assim dizer, já que agora a gente entra aí firme e forte, né, na reta final, Fábio Campos. Seja muito bem-vindo a essa edição. Quero saber de você, antes de te passar a palavra sobre essa primeira metade da temporada. É claro que a gente vai abordar todos os detalhes, mas a régua, se você tivesse que apontar aí uma régua de 1 a 10 aí, onde é que você colocaria aí o teu ponteiro para essa primeira metade da temporada? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo, olá para o nosso ouvinte que está aí nesse momento é o ápice das férias, né, digamos, da Fórmula 1, exatamente o meio, né? Se o ápice talvez não exatamente em termos de profusão, de empolgação, de notícias, de movimentação, é o ápice, pelo menos, digamos, cronológico, no meio das férias. E dentro de toda essa quase estagnação que vive a Fórmula 1 e que causa abstinência em tantas pessoas, o ouvinte do Café tem aqui a sua edição para tocar. Não vai ser exatamente um programa específico, passo a passo de 2019, mas claro, a gente dá uma passada, como diria o outro, né, Raposo? Faz uma abordagem geral, dá uma analisada bem interessante em coisas boas, em coisas ruins. Eu já sou absolutamente incapaz de responder a sua pergunta, colocar uma régua, colocar uma nota, porque são quase 2 temporadas dentro de uma só, embora a segunda parte, digamos assim, a gente possa separar em 4 corridas, enquanto a primeira parte seria em 8 corridas, se eu não estou fazendo a conta aqui errada. Então são na verdade 1/3 dentro de diferente dentro de meia temporada. A gente explica essa equação ao longo dessa edição, se é que a gente vai ser possível, se é que a gente vai ser capaz, na verdade, de explicar uma equação complexa como essa, né, Raposo? Exatamente. Antes da gente começar, só dando um recado, nós temos um programa de apoio, apoia.se/Café com Velocidade. Entre lá se você quer saber mais. É um programa que nos ajuda a manter o programa vivo, forte, funcional, nos ajuda aí com publicidade e tudo mais. Então, se você também quer fazer parte dessa equipe, apoia.se/Café com Velocidade. Em contrapartida, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp. Por enquanto, né, é este o benefício, mas vem coisas novas por aí. Um grupo exclusivo no WhatsApp, só para os apoiadores. Então, se você quer fazer parte dessa turma, entre lá no apoia.se/Café com Velocidade. Fábio Campos, antes da gente falar sobre este balanço da temporada 2019, quero trazer aqui alguns e-mails relacionados ao programa da semana passada, para a gente responder, para a gente fechar. E a gente passar então para o próximo capítulo, por assim dizer. O Emerson Cândido diz o seguinte: essa não é a primeira vez que eu escrevo, mas como o meu primeiro e-mail não foi lido, posso considerar este como o primeiro. Que absurdo isso. Nós lemos todos os e-mails, não é possível como que nós assim, perdemos. Emerson? Se nós não lemos, houve uma falha grave aí no processo, embora a gente está se reorganizando internamente para fazer um processo de e-mails durante a semana, não apenas deixar juntar todos, que muitas vezes quando tem corrida alguns e-mails não é que eles perdem a validade, mas eles acabam não encaixando na pauta pós-corrida. Estamos discutindo sobre isso. Inclusive, deixa eu contar uma confidência aqui, já para o ouvinte, já que o Raposo está falando de modificações nos apoiadores. Em breve, estamos movimentando os nossos
digamos, as nossas peças no tabuleiro para você ter uma bancada diferente no Café com Velocidade. Não vou dar mais detalhes, nem vou falar quando, mas estamos nos movimentando nesse sentido. Até para que coisas como essa não se repitam, tá? Com mais membros aqui neste programa. Mas pedimos desculpas se a gente não leu, claro que é uma falha, e agora vamos corrigir a injustiça, não é, senhor Thiago Raposo? Exatamente, Fábio Campos. Estou pego de surpresa aqui com essa notícia sua. Não é primeiro que não é notícia, é apenas uma informação que nós tratamos nos bastidores aqui, minutos antes de começarmos a gravação. O senhor não se faça de desentendido. Seguindo no e-mail do Emerson Cândido, ele diz o seguinte: pensando na pergunta que foi feita no último episódio, eu acredito sim que a Fórmula 1 seria melhor no padrão Red Bull, pois a meritocracia faz com que o efeito raise the bar aconteça, de forma que ser mais exigente com os pilotos irá fazer com que se peçam engenheiros melhores, mecânicos melhores e uma equipe melhor. Eu sou de TI e eu conheci esse termo de Steve Jobs, que costuma dizer que se você quiser ter uma equipe de alto nível, não poderá ter funcionários medianos, pois isso irá levá-los para baixo. Portanto, o único modo é subir a régua. A subida do Albon vai fazer com que os pilotos que vinham ganhando pontos nas costas dele também se movimentem. Então, até mesmo as outras equipes, como McLaren e Renault, não vão se incomodar com isso. E aí ele manda uma observação aqui. Sei o quanto vão falar do termo em inglês, mas é que eu não tinha uma referência nacional neste momento sobre o tema. Como nós não lemos o e-mail dele, ele está absolutamente perdoado. Sim, com certeza. Mas, Fábio Campos, terá movimentação? No e-mail do que o Emerson Cândido falou aqui, teremos movimentação também? Vai ter esse efeito cascata, você enxerga, de McLaren e Renault, que pararão de ganhar pontos em cima do Gasly, com o Albon lá agora? Olha, Emerson, eu acho que a sua pergunta e a sua resposta à nossa pergunta, para a qual eu já tenho também uma inclinação, embora eu acho que é uma pergunta muito complexa para que eu, Fábio, encontre uma resposta em apenas uma semana, menos até de uma semana, mas eu já tenho, como eu disse, uma inclinação. A questão de ter o padrão Red Bull, ela não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O que eu quero dizer? Uma coisa é ser duro com os pilotos, ser exigente com os pilotos, outra coisa é ser injusta com os pilotos, ou ser, como dizem da Red Bull, que eu não concordo, demolidora de pilotos, né? É outra expressão que eu não estou me lembrando aqui agora. Então, para não precisar incutir no termo em inglês, como fez o nosso ouvinte, eu vou colocar esse demolidor, algo assim. Por quê? Se você implementa o padrão Red Bull, e eu estou inclinado a achar que é válido, porque a gente está vendo na Fórmula 1, eu não vou dizer uma tendência, mas exemplos que eu considero muito graves, de um piloto que tem uma cadeira cativa, por ser praticamente patrão da equipe, pilotos que levam quantias absolutamente exorbitantes de dinheiro e por isso conseguem lugar cativo, sem a menor avaliação de mérito. É claro que alguém vai dizer, sempre dizem, né, que na Fórmula 1 todo piloto entra com dinheiro, que o Niki Lauda entrou com dinheiro para comprar o seu lugar. Esses argumentos são válidos. A questão é dinheiro e talento. Tem que ter dinheiro e alguma coisa para mostrar. Né? Só dinheiro, a gente vê a situação que está acontecendo na Williams. Que com pilotos do ano passado que só traziam dinheiro, foi o que foi. E com um piloto esse ano com muito dinheiro que não consegue andar, não consegue produzir muita coisa, embora até me surpreenda positivamente, eu esperava coisa pior do polonês. Mas nesse ponto ele está acima das minhas expectativas, embora estar acima das minhas expectativas não é sinal de sucesso, muito longe disso. Então, para simplificar agora aqui na resposta ao caro Emerson, a questão de engenheiros que você coloca, de padrão de equipe, é outra coisa. É outro tipo de condução, digamos assim, é outro tipo de gestão. Talvez a palavra ideal seja essa. Ser duro com os pilotos, repito,
estou tendo a achar que seria também a Fórmula 1 melhor. Mas ser duro, não ser, digamos, exigente acima das expectativas. Porque você queima boas carreiras. A gente viu vários pilotos que, por outros motivos, financeiros ou não tiveram sequência quando mereciam. Eu cito 2 exemplos. O de Grassi, que se não fez tanto na Fórmula 1, tem na sua carreira Fórmula 1 um currículo que, para mim, o colocaria em vantagem para pilotar na Fórmula 1. E um outro exemplo, esse mais lá atrás, também de um brasileiro, para ficarmos só aqui, do Henrique Bernoldi, que é um piloto que sentou na Fórmula 1, andou bem e não teve chance nenhuma, foi até porque a equipe estava em estado de falência, enfim, não conseguiu mais lugar nessa Fórmula 1 de 20 cadeiras, que esse é o mais absurdo. Se você tiver um padrão Red Bull para trabalhar de exigência, você precisa ter muitas cadeiras, porque hoje uma demissão de um piloto é quase um fim de carreira. Quando você tem 24, 26 cadeiras na Fórmula 1, uma demissão pode significar pura e simplesmente uma oportunidade em outro lugar. Poucos tiveram isso. Esse é um outro questionamento, né, Raposo? Para se pensar na cama. Sim, né? Primeiro ponto que você falou, né, sobre a falta de cadeiras, com certeza o Kvyat, de certa forma, tá aí provando isso, né? Teve o rebaixamento, nossa, destruiu a carreira dele. Não, ele segue aí correndo e tal. A Toro Rosso, de certa forma, dá essa oportunidade do Kvyat reconstruir, de certa forma, e de repente tentar abocanhar uma outra vaga para ele, mais ou menos, não casos diferentes, mas o que o Carlos Sainz fez de sair do programa da Red Bull e se encontrar em outro lugar, e o Kvyat, se ele tivesse realmente destruiu a carreira dele, se ele tivesse, sido tirado da Red Bull e jogado aos leões, seria muito mais complicado para ele conseguir isso. E ter nessa chance lá de andar na Toro Rosso. E a mesma coisa eu falo pro Gasly. Não andou bem, mereceu o rebaixamento, mas tá lá, com a chance. Não foi tirado e excluído do programa. Tá lá com uma chance de repente, nessa segunda temporada aí, colocar de repente a cabeça no lugar. Se tornar brilhante, talvez não, porque meio que já tá claro que ele não é brilhante, mas um piloto que, sei lá, que caiba em alguma outra equipe e que seu trabalho, que o seu estilo de pilotagem possa ajudar alguma outra equipe e tal, ele ainda tem esse tempo aí, mais 6 meses pela frente, ou mais meia temporada para isso. Então, destruir a carreira, no meu entender, seria tirar ele e tirar da Fórmula 1. Não colocá-lo em lugar nenhum, deixar ele a pé. Aí realmente as coisas se complicariam para ele, teria que correr atrás de um patrocínio, de uma vaga em algum outro lugar. Então eu também vejo como você, que não vejo como uma destruição de carreira como estão vendendo por aí. E tem uma coisa, Raposo, que a gente até esbarrou nela aqui semana passada e que hoje a gente talvez possa até elaborar um pouquinho mais. O público da Fórmula 1, fãs, jornalistas, não está acostumado com o que faz a Red Bull, porque é uma coisa talvez nunca antes vista. Uma equipe que tem 4 cadeiras e que manuseia os seus pilotos dentro dessas 4 cadeiras. E eu vi muita gente tratando essa, digamos, expressão em português aqui também para evitar o inglês. O Emerson já me deixou com essa responsabilidade de eu não poder repetir, até porque ele se policiou. Mas enfim, a demoção, o rebaixamento do Gasly talvez seja uma coisa que a gente tenha que encarar como natural. Talvez seja uma tendência que vai acontecer, quem sabe até em outras equipes, e que tem muita gente que eu vi tratando isso como se fosse a destruição da carreira do francês. Nossa, que injustiça, que Red Bull cruel. Temos todos que nos acostumar, eu me incluo neste pacote. Lembro ao ouvinte mais novo do café que eu fui contra a troca do Kvyat pelo Verstappen, no sentido de eu me estranhei, mas eu fui contra até a bandeirada em Barcelona, naquela corrida de 2016. Terminada aquela corrida, não teria como, aí querer ter compromisso com o erro, não tinha como não aplaudir a ascensão. Não que eu fosse contra o Verstappen chegar
na Red Bull, Raposo e eu, já estávamos aqui no programa com o Diogo, enfim, e já falávamos da qualidade do Verstappen há muito tempo, pelo menos toda aquela temporada de 2015, inclusive quando apontamos detalhes específicos, não é simplesmente, olha, o holandês é bom mesmo, não, apontamos detalhes específicos do que ele estava fazendo, então eu era absolutamente a favor da ascensão dele. Mas o Kvyat tinha um pódio naquelas 4 primeiras corridas, enfim, eu não estava preparado para aquele movimento. Hoje eu coloco essa reflexão para o ouvinte e para você, Thiago Pereira Raposo. Talvez nós tenhamos que nos acostumar com essa troca. Talvez a Red Bull vá fazê-la mais vezes, vá fazer outras vezes, seja uma coisa absolutamente que se torne natural. A gente vai concordar algumas vezes, algumas não, mas eu senti, Raposo, pode ter sido um sentimento errado meu, mas eu senti muita gente tratando isso como se fosse uma demissão, no sentido de vai embora, você não tem mais cadeira, como você falou aí agora, como se não tivesse mais opção. Ele está numa equipe menor, claro que não é legal, não é, para ele não é bom, mas ele pode sentar, acelerar e evoluir como piloto, como disse o Raposo, embora eu ache que ele já atingiu o seu ápice como piloto. Pierre Gasly, para mim, pode virar, sim, um excelente piloto de Fórmula Indy. E outras, né, categorias por aí que tem espaço. Eu pensei em falar Fórmula E, onde ele já correu, inclusive. Foi ele ou o Lin que correu? Agora talvez eu esteja misturando. Foi o Lin, né? Que o Gasly fez a japonesa lá. Isso, o Lin é que andou uma prova específica na Dams, na Renault. Eu pensei em falar Fórmula E, Raposo, mas o nível de piloto da Fórmula E... Não estou dizendo que o Gasly não se dará bem lá, não estou cravando isso, mas o nível de piloto da Fórmula E, que muita gente não reconhece, muita gente não concorda, mas eu tenho isso como uma máxima para mim, o nível de pilotagem da Fórmula E é elevado. Não estou falando dos carros, não estou falando do circuito, estou falando do nível de braço dos pilotos da Fórmula E. Para mim, o grid é muito bom lá. Então, não sei se lá isso daria bem. É uma porta, é uma opção. Ficaria feliz em vê-lo lá, confesso. Mas acho que na Fórmula Indy ele tem mais chance. O próximo e-mail, Fábio Campos, é do Gladson Carlos, primeira vez que nos escreve. Você está reparando que está virando uma tradição, né? No dia em que a gente entrar num programa aqui e não tivermos um ouvinte estreante, eu ficarei murcho aqui durante a edição. Mal acostumado. Mal acostumados, essa é a expressão. Você quer saber de onde é o Gladson? Tomara que não seja do interior de Minas, mas vamos lá. Betim. Betim não é interior. Não é interior, né? É praticamente capital. Eu estou falando isso, Gladson, só para explicar a brincadeira que não está entendendo. O ouvinte que mandou o e-mail do interior de Minas, e eu não sabia, o Andrade, eu não sabia onde era a cidade dele. Aliás, tô devendo, né? Pesquisar sobre a história da cidade dele, nome, enfim, prefeito, e trazer aqui. Mas é só isso, tá, galera? Não fica bravo, é só essa piada que aconteceu aqui alguns programas atrás. Embora, Raposo, você pode ler o e-mail dele, tem muita gente que escreve e fala, é o meu primeiro e-mail, mas eu já escuto há muito tempo. Se for o caso dele, ele entendeu como todo mundo entendeu o que eu quero dizer. Mas nada contra, tá? Interior de Minas Gerais, antes que comece a me atacar pedra. Gostaria da opinião de vocês. Será que a Red Bull Honda está se enquadrando no padrão Honda MotoGP? Na MotoGP, somente o Mark Marques consegue apresentar resultado com a moto Honda, e na Red Bull Honda estou começando a acreditar que somente o Max Verstappen pode ter os melhores resultados. Eu torço para que não seja isso, pois estou torcendo muito para que o Alexander Albon, e também torço para termos mais um carro disputando vitórias junto com Mercedes e Ferrari. Gostaria de parabenizá-las pelo programa. Não parece que a Red Bull Honda da Fórmula 1 seja uma Ducati da MotoGP, né, Fábio Campos? Inguiável, que precisa de... Ele compara com a Honda da MotoGP, não é isso? Ou eu entendi errado? Ele fala padrão Honda MotoGP. Sim, mas aí eu quis estender um pouco, porque a Ducati... Entendi. Não, o que eu quero dizer é no sentido de que lá na Ducati, que tem aquela fama de ser uma moto indomável, que poucos pilotos conseguem sentar lá e tirar resultado, eu não consigo enxergar isso na Red Bull, na Fórmula 1. Eu acho que era questão realmente de piloto e não algo específico do Max Verstappen. Se bem que se você quiser seguir com o paralelo da MotoGP aí e falar do caso, por que na Honda só o Mark Marques vence,
O Lourenço veio de uma queda aí, né? Quem ouviu? Quem foi lá nas redes sociais e colocou eu quero MotoGP no CV, sabe do que a gente tá falando. Quem é digno recebeu o bloco. Quem... 2 blocos, né? Dois blocos seguidos de MotoGP. Esse pessoal tá aí com todas as... Você não sabe o que nós estamos falando? Tá em tempo ainda. Tá aí aberto. É só você... Se você não viu os 2 últimos programas, não sabe do que nós estamos falando, nós gravamos 2 blocos de MotoGP semana passada e semana retrasada. Só que esses blocos não foram publicados aí, disponíveis, né, publicamente. Eles ficaram ocultos e para ganhar esses programas, as pessoas, os nossos ouvintes que queriam, tinham interesse, tinham que ir nas redes sociais, ou Twitter, ou Facebook, ou Instagram. Nós abrimos até para o WhatsApp. E aí teria que fazer um post lá, marcando 3 amigos e colocando a hashtag Eu Quero MotoGP no CV. Nesse post público aí tinha que ter a URL do programa, né? Ou a divulgação do programa. No WhatsApp era só colocar o link do programa em algum grupo que não fosse grupo do Café com Velocidade e também ganharia. Então, se você não ouviu os 2 últimos programas, ficou interessado, faça que você vai receber esses links. Mas, paralelos à parte, Fábio Campos, você acha que a Red Bull é indomável? Ou você acha que é só questão de piloto mesmo? Eu acho que não. A questão que o ouvinte coloca, eu até entendo o que ele quer dizer de uma maneira até mais geral, mais simbólica, mas a gente não pode fazer essa avaliação sem levar em conta o lado técnico, e o lado técnico torna a comparação inviável. Por quê? A Honda na MotoGP, primeiro que é a Honda, né? A Honda é a equipe Honda, a Honda faz tudo. A Honda na Fórmula 1 é motor, unidade motriz, digamos assim, é o conjunto ali da parte traseira do carro. A equipe é a Red Bull, a qualidade que tá. A Honda venceu, e eu tenho isso muito fixo no meu raciocínio. A Honda venceu porque ela está na Red Bull. A Honda eu não acho que a Honda atingiu o nível da Mercedes, atingiu o nível da Ferrari em termos de motor. Ela casou com uma equipe muito boa, com um genial projetista, uma equipe que vinha ganhando nos últimos anos com o motor Renault, que também é um motor problemático, e a Honda não decepcionou. Realmente ela não fez feio, embora ela ainda passe, digamos, por pedras no seu caminho que outras não passam. Haja vista que provavelmente a Red Bull vai perder posições no grid em alguma das 2 próximas corridas, ou seja, a Honda ainda precisa sofrer para tentar brigar lá em cima. A Honda da MotoGP você talvez possa falar isso, porque é uma moto também dificílima de guiar, viu, Raposo? Eu tô começando a achar que ela está cada vez mais no estilo da Ducati, é cada vez uma moto dificílima de conseguir. Acho que aí reside muito daquela questão do Jorge Lourenço, lembra que é uma questão que nós falamos no bloco oculto, né? Nós o chamamos assim, porque ele está oculto ao público em geral, mas está aberto a quem quiser ajudar a divulgar o café, como você acabou de explicar, e não entendíamos a questão de por que o Jorge Lourenço quer fugir da Honda. Talvez seja aí a resposta. É uma moto muito específica de se guiar. Eu acredito, Raposo, que carros nunca chegarão a esse nível, porque a moto ela é muito jeito, manha, estilo, jogo de corpo. Ela é muito mais, digamos, conduzida pelo ser humano, tem muito mais influência do que o carro. O carro, claro que ele também é conduzido pelo ser humano, mas a proporção do braço na Fórmula 1 é diferente, muito menor do que a proporção, que não é do braço na moto, é do corpo. É isso que eu quero dizer. No carro você usa a sua mente, o seu braço e o seu pé. Na moto você usa do seu fio de cabelo até o seu dedinho do pé. Todos os seus músculos, se bobear, fazem diferença na hora de uma inclinação, de uma curva de alta, de uma curva de baixa. Estou dizendo tudo isso para falar para o ouvinte que a comparação tecnicamente não dá para a gente fazer, porque a moto sim é muito manhosa. O carro de Fórmula 1 nem tanto. Aí você na Fórmula 1 você vai discutir se tem um piloto com um equipamento melhor, e a gente está vendo na Fórmula 1 cada vez mais equipes se separarem em termos de projeto. Hoje a Haas anda com um carro para o Grosjean
e um carro para o Magnussen. Esse tipo de coisa, sim, você coloca na equação. Qual caminho que a equipe está indo, quem está recebendo a atualização primeiro, e tem piloto correndo com o modelo B e piloto correndo com o modelo A. Não é uma questão de uma asinha aqui, um spoilerzinho dianteiro, uma aleta ali, outra aqui. Não, a Haas é um carro para um e um carro para outro hoje, até porque eles estão desesperados. É uma maneira até que o próprio Grosjean sugeriu de tentar achar o problema. O Grosjean falou, me volta para o carro da Austrália. E eles fizeram mesmo. Não estou falando não é para quem não está por dentro. Tem muita gente que já sabe disso que eu estou falando, mas só para quem não sabe. Um está correndo com o carro Austrália, de Melbourne, e o outro está correndo com o carro com todas as atualizações que vem, que é o Magnussen. Então esse tipo de coisa, sim, a gente coloca na equação. Agora a comparação com a moto, eu entendo que ela é simbólica, mas tecnicamente não vejo assim. E eu lembro para o ouvinte, o Ricardo estava na Red Bull há alguns meses e não apanhava do carro como o piloto desse ano apanha ao lado do Verstappen. Dito isso, Fábio Campos, nós temos mais e-mails pela frente, mas esses outros e-mails já se enquadram no tema do programa, que é fazer então esse balanço aí do que já aconteceu nesse primeira metade, né? Vamos considerar a primeira metade e embora tecnicamente seja um pouquinho mais da metade, né? Exatamente, mas a gente vai então inserir esses e-mails ao longo da discussão. E respondendo aquela pergunta lá da tua abertura, né, sobre esses terços, a divisão por 3 que nós fizemos. Terço dentro de um meio, né? Você que vai explicar isso aí. Você que é matemático, você que entende de sistemas, números, você vai explicar isso aí, eu tenho certeza. Na verdade, a gente dividiu a metade em 3. É simples. Morreu aí. O que eu não conseguiria fazer, ele fez em uma frase. Que é a primeira parte é o pré-temporada, né? A Ferrari arrasando em Barcelona e criando toda aquela expectativa geral aí. Você está incluindo a pré-temporada na temporada. Não tem como a gente fugir, né? Porque sem dúvida. Ficou toda aquela sensação de que, nossa, esse ano veremos coisas diferentes. Será que a Mercedes vai conseguir evoluir rapidamente para pegar a Ferrari, para não deixar a Ferrari se distanciar e de repente a gente não ter um campeonato novamente? Pelo inverso dessa vez, pela Ferrari tá sobrando em cima da Mercedes, e aí começa o campeonato, a gente vê que não é nada daquilo. Esse é o primeiro terço, né, da divisão. O segundo terço é o início de temporada cheio de dobradinhas da Mercedes, inclusive batendo recorde, né, histórico de dobradinhas de uma equipe na sequência. É na sequência ou no início de temporada? Não lembro muito bem. Mas... As 5 primeiras. As 5 primeiras foram 5 dobradinhas, só quebrou em Mônaco. Não, então, mas eu não sei se esse recorde é um recorde de sequência de dobradinhas de uma equipe ou sequências de dobradinhas de uma equipe no início do campeonato. Eu não sei se tem esse no início do campeonato que faz parte do recorde. Ou se não, mesmo... é sequência de dobradinhas. Então, consecutivas. Independe a sua dúvida é se era assim, quem começou um campeonato melhor ou quem fez mais, não é isso a sua dúvida? Ou quem fez mais dobradinhas, independente do ano? Se o recorde, não, eu só queria saber se o recorde dizia respeito a ser no início da temporada. Ou se a equipe começasse a fazer dobradinha no meio da temporada, não era o mesmo recorde, era recorde diferente. Era só em que ponto que estavam as dobradinhas, que era a minha dúvida. Se esse recorde que foi quebrado aí. Continua em dúvida, Fábio Campos. Seu silêncio está me fazendo imaginar que você continua em dúvida sobre isso. Não, eu acho que eu expliquei correto. A sua dúvida era se é em qualquer ponto do campeonato ou se isso. Era em abertura de ano. Exatamente. Vou deixar claro. Às vezes a gente se complica aqui, tá, ouvinte? Vocês nos perdoam. A Mercedes, ela igualou, Raposo. A Ferrari fez 5 dobradinhas também. Na era Schumacher com Barrichello, em 2002, se eu não me engano. Mas não foram na sequência, foram? 5 dobradinhas seguidas. Não, porque dobradinha no ano, aí não dá pra gente avaliar 2019 ainda, porque não acabou. Mas em termos consecutivos, não é o recorde absoluto, mas as 5 da Mercedes são o topo. Não é absoluto porque tem empate. Pronto, para resumir para o ouvinte. Existe um empate em 5 dobradinhas consecutivas. O Hamilton e Rosberg conseguiram.
Repito, Schumacher e Barrichello fizeram. Ninguém nunca fez mais do que 5. A Mercedes igualou a 5 esse ano. Pronto. Só para ficar bem claro na resposta para o ouvinte. Eu achei que tinha passado, mas se você está falando que é empate, eu confio em você. Pode checar depois. Então esse é o segundo terço, né? Então o primeiro terço, a expectativa em cima da Ferrari. O segundo terço, a realidade em si, né? O domínio massacrante da Mercedes. E o terceiro terço, essa ascensão da Red Bull, de Max Verstappen, e essa sequência de boas corridas que tivemos antes do início das férias. Essa divisão por 3 dessa primeira metade que se faz. E eu acho, então, eu quero te convidar para a gente comentar um pouco sobre esse início, sobre o que aconteceu em Barcelona e o que virou depois, e depois de tudo que já foi discutido e tudo que veio à tona depois. Você acredita que o que aconteceu, o que, Fábio Campos? Que a Mercedes se virou nos 30 para chegar na Austrália e fazer o início de campeonato que fez? Ou ela simplesmente se escondeu em Barcelona? Uma boa pergunta, boa pergunta. Começamos por uma boa discussão, embora você saiba onde lá na frente nesse bloco, aonde eu vou, nesse programa, onde eu vou sempre levar a discussão, que é para a qualidade das corridas. Eu vou sempre terminar lá, mas vamos por partes, muito bem colocado por você na questão da pré-temporada. Eu nunca defendo, Raposo, você me conhece, e o ouvinte mais antigo também, a questão do esconder o jogo. Hoje em dia é tão caro colocar um carro na pista, é tão caro porque você leva tanta gente, você aciona a gente na fábrica, porque toda vez que um carro está na pista, você tem um batalhão na fábrica ali computando dados e fórmulas e, enfim, cálculos, embora pode ser pré-temporada, meio de temporada, sexta-feira, sábado, domingo. Então eu não acredito que ninguém vai fazer tudo isso para aqui, ó, vamos. Porque eu acho, Raposo, isso é uma coisa muito boa da gente martelar, até para o ouvinte que está chegando, né? Não existe, isso é a minha visão, esconder jogo na Fórmula 1. Existe você trabalhar coisas que não são performance. Há uma enorme diferença sobre isso, é importante o ouvinte estar esclarecido quanto a isso, para não cair em certas ladainhas de alguns veículos de imprensa. Né, que escondendo o jogo, sandbag, né, em inglês usam, a expressão em inglês é essa, né, como se estiver carregando sacos de areia para esconder o jogo, para fazer uma tradução mais literal. Não existe isso na Fórmula 1. Se o carro está na pista, ele está trabalhando alguma coisa. Ele está desenvolvendo alguma coisa. Pode ser consumo de combustível, pode ser long runs. Estou falando de duas coisas assim mais específicas, mas pode ser tudo, até o quanto a suspensão treme. Pode ser 1000 coisas. Não adianta a gente tentar aqui achar que o que eles fazem quando eles entram na pista, porque eles têm 1000 variáveis. Eu vou me lembrar sempre, Raposo, por isso que eu gostei até dessa sua colocação, do Café Expresso que eu gravei no começo do ano, cujo título é: para que serve a pré-temporada da Fórmula 1 dos dias atuais? Por que eu estou trazendo esse Café Expresso à tona? Para responder a sua pergunta, embora ele mesmo não tivesse exatamente a intenção desse questionamento, mas esbarra no que você perguntou. Porque eu acho, Raposo, que a Mercedes trabalhou muito os 8 dias de pré-temporada. Eu acho que ela virou o jogo, sim. Ela fez a primeira semana da pré-temporada com um carro, praticamente, e fez a segunda com outro. Pré-planejado, se é que existe essa expressão. Ou seja, não é que muita gente fala, porque a Ferrari surpreendeu na primeira semana, eles trouxeram um carro na segunda. Eles não instalam um dedo e trazem um carro. Eu fiz até o efeito sonoro aqui. Eles não instalam o dedo e fazem um carro de uma semana para outra. Claro que era uma troca, digamos assim, uma atualização, para não ficar... Troca para não ficar muito exagerada, mas uma atualização programada. Mas, Raposo, respondendo a sua pergunta, o que eu acho, a Mercedes usou a super coleta de dados, a qual eu me refiro no Café Expresso, para se arrumar, para evoluir, para acertar. Acho que se a gente tivéssemos visto 4 dias de pré-temporada, tínhamos um começo de ano completamente diferente. Mas eu acho que ele seria completamente diferente. Não que a Mercedes não estivesse liderando o campeonato agora, aqui em agosto, mas o começo de campeonato para mim seria completamente diferente. Porque a Ferrari tem um problema, que é se manter no nível alto. Embora seja surpreendente as 2 semanas entre Barcelona e a chegada em Melbourne para isso.
Estava frio na pré-temporada, Raposo. Essa também é uma resposta para a sua pergunta. Então eu acredito nisso, Raposo. Eu acredito que está se falando muito, e eu estou muito feliz, Raposo, muito feliz lendo as notícias sobre possíveis modificações na sexta-feira, que é uma coisa que o ouvinte viu quase que, não é nascer, mas germinar aqui, neste programa, em 2018 até. Se não for antes, pelo menos em 2018 a gente já falava nisso, eu posso dizer com segurança. Porque é uma coisa muito evidente, como eu citei aqui, pós-Grande Prêmio dos Estados Unidos, em 2018 e pós-Grande Prêmio da Áustria de 2019. É muito evidente. Não é uma coisa, olha, que coincidência. Não, é muito, com M bem maiúsculo. Então eu acho que foi isso, Raposo, para responder a sua pergunta, sem querer me estender mais do que eu já me estendi. Para mim, a Mercedes aproveitou muito bem aqueles 8 dias de pré-temporada, que estavam frios, e a Mercedes soube ler isso. A Ferrari, para mim, foi muito bem com a temperatura fria. Embora durante o ano ela tenha se dado até melhor em corridas quentes, hoje ela é um carro que funciona melhor em corridas quentes. Eu estou falando da variação de temperatura, porque é uma variação de performance muito grande. E termino dizendo, Raposo, tivemos neve em 2018. Em Barcelona, neve, que jogou fora uma semana, a primeira. Lembrem-se do começo de temporada que a gente teve em 2018, com vencedores diferentes, com a Red Bull ganhando na China, com gente sem saber que estratégia fazia, com Ferrari vencendo, com Mercedes vencendo. É isso, Raposo. Para mim, a pré-temporada ajudou a estragar o primeiro terço, já que você está chamando a pré-temporada. Para mim, o primeiro terço ajudou a estragar o segundo. No terceiro terço desta meia temporada, aí já estamos vendo uma coisa um pouquinho diferente, né, Raposo? Calma, Fábio, calma. Não coloque... Eu dei a deixa, assim, sabe? Assim, uma coisa meio sincronizada. Certo, sim, senhor. Eu confesso que eu me deixei levar realmente por essa pré-temporada. Sim, todos nós, sim. Eu também. Todos chegaram à Austrália acreditando que a Ferrari dominaria, ou pelo menos brigaria, né, Raposo? E que não ficou muito satisfeito, né? Porque, de certa forma, o Leclerc estreou bem e tal. E parecia, de repente, que talvez seja porque Melbourne, né, as características de Melbourne, mas vai chegar o Bahrein, no Bahrein vocês vão ver. E demorou um pouco para cair a ficha para perceber, eu pelo menos, né? Estou falando de Thiago Pereira Raposo, de que não, aquela pré-temporada realmente o que se viu ali não era o que se veria no restante do campeonato. Então já nesse ponto que a gente vai começar então migrar do primeiro para o segundo ou terço, eu já vou trazer o e-mail do Michael Oliveira aqui, ele começa o e-mail... Deixa eu só falar uma coisa rápida antes de você ler o e-mail. O ouvinte do Café, sendo o apoiador ou não, tem acesso a todas as edições antigas do Café na página cafécomvelocidade.com.br. Eu sei que vocês escutam em agregadores, que vocês escutam no Spotify, que tem gente ouvindo no YouTube, que é muito legal, mas quer recuperar uma edição antiga, tá chegando agora, quer descobrir, quer lembrar, tá atrasado, tem muitos ouvintes, claro, ficam atrasados, não dá para acompanhar toda semana. Tô dizendo isso porque quem quiser acompanhar o Café Expresso, as edições, é só clicar na aba, na tag Café Expresso que tem ali do lado da página. Eu e Raposo estávamos nos divertindo um dia desse, vendo que gente fazendo download de programas de 2017, não foi, Raposo? 2017, assim, nesses dias, a gente tem um download. Não chega em 17 não, mas 18 tinha. Sim, gente fazendo download de programa antigo, de programa velho, de programa... O que a gente se divertiu, porque é muito legal ver um ouvinte que ou está buscando uma edição específica, ou está descobrindo, indo atrás de algum assunto, ou quer ouvir sobre alguma corrida, é muito fácil você localizar por corrida. Então, só estou dizendo que o que ele está falando, falou na pré-temporada, você pode conferir tudo isso, e os programas antigos, e os blocos de Fórmula Indy, de MotoGP, já gravados no passado, tá tudo, é só clicar na tagzinha ali, é assim que fala, né, Raposo? Ali no canto direito do cafécomvelocidade.com.br. Te interrompi apenas para prestar esse serviço, tá? Pode continuar. Ótima interrupção, que continuem fazendo isso. Os programas estão aí. É um dos motivos da gente ter os apoiadores, né? Porque a quantidade de arquivos já armazenado em quase 12 anos de programa é gigantesca. Então, todos os serviços free oferecidos por aí, ou gratuitos, para o Fábio Campos ficar feliz. Obrigado.
já não comportavam mais a capacidade do café com velocidade. Então existe, né, só um hiato aí, ali no programa 170 alguma coisa, até o 200 alguma coisa que se perdeu. Mas veja bem, estamos no 600 e hoje 16 ou 17, Raposo, você falou no começo. 617. O Raposo falou de um hiato entre o 100 e pouco e o 200 e pouco. E só lembrando sempre, né, Raposo, esse é um dos grandes benefícios de quem apoia o café, de quem entra lá no apoia.se/café com velocidade. A gente consegue manter todos os programas eternamente, digamos assim, graças à ajuda que os nossos apoiadores nos dão. Senão teríamos que fazer edições que desaparecem, né? Uma vai em cima da outra. Muito obrigado a quem nos ajuda a manter o programa no ar. E o e-mail do Maicon, né? Ele começa dando aí risadas com a gente, da pegadinha que eu quis fazer com o e-mail, com o nome dele semana passada, chamando ele de Michel, mas depois falando que é Michael, que ele até... Ainda bem que você levou na esportiva, viu, Michael? Porque eu ficaria indignado no seu lugar. Muito bom que você levou na esportiva. E ele fala o seguinte: vamos falar da Fórmula 1. Eu estive revendo os acontecimentos da temporada até aqui, e muito me estranha a Ferrari em geral. Nenhuma vitória. Nem nas pistas onde era favorita, como Canadá e Bahrein. Algumas vitórias perdidas por justa causa, outras por punição e outra por falha de motor. Até onde vai essa maré de azar da Ferrari? Não é Também azar. me estranha o Leclerc. Fiquei animado ao saber da entrada de uma nova promessa para a Ferrari, para desafiar os demais pilotos que já estávamos acostumados a vir correndo na frente, e apesar de já ter demonstrado um enorme poder competitivo, ainda assim continua atrás de todos os pilotos das 3 equipes mais fortes, exceto pelo Gasly, que já foi, na minha opinião, devidamente rebaixado. Será que falta experiência para o Leclerc? As decisões da Ferrari durante as corridas o prejudicou? Ou ele apenas não deu sorte ainda? Adoraria saber a opinião de vocês. Fábio Campos, você tem um prato lindo aí pela frente para você degustar. Recheado. Você tem azar de um lado do prato e você tem sorte do outro lado do prato, para você comentar. Não, eu dispenso esses dois pratos. Fico com fome. Porque o ouvinte sabe, os ouvintes, muitos me chamam de chato, com razão, que eu jamais entro na discussão de sorte ou azar. Eu acho que sorte ou azar é uma coisa muito específica, tipo... Choveu na última volta, coisa que não se controla. Quebra para mim não é azar, batida não é azar, falha de resultado não é azar, erro de piloto não é azar, pneu errado na hora errada não é azar. Tudo é fruto de um trabalho errado, ou de um cálculo mal feito, ou de alguma coisa que não entrou exatamente na sequência que deveria ter entrado. A Ferrari não perdeu nenhuma corrida por azar, na minha visão. Ela perdeu, por exemplo, no Bahrein, por falha dela. Não é azar o Charles Leclerc ter quebrado. A equipe não construiu um equipamento que durou a corrida toda. Na Hungria eles quebraram os dois juntos no Q2, né, na hora de fazer o Q2, o Q3. Não é azar, é falha. É erro de projeto, é erro de planejamento, é erro de montagem. Pode ser um erro de montagem. Montou-se o carro de uma maneira que deu errado. Superaqueceu alguma coisa, outra aqui, outra ali, enfim. Não é azar. Quebrou no Bahrein, perdeu no Bahrein por falha dela. Perdeu no Canadá por injustiça pura. Não movo uma palha do que falei na época do 9 de junho. Data inesquecível para quem gosta de corrida de verdade. Porque foi o dia em que uma vitória foi retirada, para usar o melhor dos termos, da mão de uma equipe. É muito interessante isso que ele coloca, Raposo, que o Michael, quase que eu chamo ele de Michel, Michael. Porque eu estava pensando isso também nessa intertemporada. Nenhuma vitória para a Ferrari. É muito estranho. É quase humilhante. Quase, não chega a ser, mas é quase humilhante. Porque a Mercedes destrói o campeonato, mas a Red Bull, porque se não só tivesse vitória da Mercedes, ficava menos feio para a Ferrari. Entende o que eu estou falando, Raposo? Não sei se dá para entender. Se fosse só a vitória da Mercedes, tava todo mundo falando, é um arraso, ninguém tem chance, a Fórmula 1 precisa mudar, e precisa mesmo, tá, gente? Só esse parênteses. Estaríamos todos batendo nessa tecla. Mas as duas vitórias da Red Bull pegam mal para a Ferrari, digamos assim. Ficam ruins para a Ferrari. Porque é aquilo que a gente já fala aqui há muito tempo, eu pelo menos já falo há muito tempo. A Red Bull sabe vencer.
A Ferrari falta saber vencer. 2017 e 2018 para mim foi muito claro. Isso, um carro bom, tudo dando certo, chega na fase aguda do campeonato, alguma coisa sai do trilho, o desenvolvimento vai mal, erra numa coisa aqui, uma decisão errada. Isso é uma coisa muito abstrata e eu sou muito cuidadoso em falar de coisas abstratas, porque muitas vezes o abstrato, igual a gente estava falando da Honda, de MotoGP, de comparação, quando é uma coisa muito abstrata, periga a gente sair da realidade. Até porque o abstrato normalmente é a fuga da realidade, sem querer filosofar muito sobre o tema. Mas esse abstrato, eu acredito que ele tem uma certa ligação com a realidade. É a questão do ficar mal para a Ferrari, o fato de a Red Bull ter sabido alcançar a Mercedes, pelo menos em algumas pistas e em algumas situações específicas. Acho difícil que mantenham a forma pelos circuitos que aí estão chegando nesta segunda parte do campeonato. Mas é isso, Raposo, até para ouvir a sua opinião também. É estranho você pegar e ver que aquela super força da pré-temporada não ganhou nenhuma corrida, sendo que a Red Bull, discreta em Barcelona, já ganhou 2. Não, soa realmente completamente estranho ver isso. Até eu retornando, né, a declaração que eu dei agora há pouco de que eu caí como um patinho no que se mostrou na pré-temporada e achava que realmente o meu questionamento era: será que a Mercedes vai ter força de se recuperar para termos disputa pelo campeonato ainda, ou já podemos dar o título para a Ferrari? Você foi Marcelo Cesarino, então você já estava dando título para a Ferrari na pré-temporada, é isso? Eu vou ouvir os programas antigos, hein? Eu tô falando pro ouvinte fazer, eu vou fazer, hein? A sorte é que você guardou isso para você. Não, a minha sorte, ou dos ouvintes, sei lá, a gente não gravou o programa de pré-temporada, a gente já conversou com a Austrália, então... Por questões, né, de organizar a casa, o nosso primeiro programa foi pós-Austrália. Mas você está a oportunidade de você está dizendo, então, verdadeiro, franco, você sendo franco e honesto, você está dizendo que se tivesse um programa de pré-temporada, você que puxa o tapete do Marcelo Cesarino várias vezes, você estaria aqui dizendo que o título seria da Ferrari. É isso que você está tendo a coragem aplausível de dizer isso, é isso. O questionamento era um pouco... Poderia, força da barra poderia chegar aí, mas o questionamento é: será que a Mercedes terá força de se recuperar pra gente ter uma briga? Se você lembrar, Raposo, para você não ser traído pela sua memória, é praticamente na última volta da pré-temporada, e a pré-temporada foi transmitida, também tem Café Expresso até sobre a transmissão da pré-temporada, como foi a transmissão experimental. Na última volta da primeira, quase na última volta, enfim, nos últimos minutos da pré-temporada, do 8º dia, a Mercedes emplacou um tempo ali, ombro a ombro, assim, era milésimos, eu não vou lembrar os tempos aqui agora, mas enfim, eram milésimos de segundos mais lento que a Ferrari, que é o melhor tempo da semana da Ferrari. Então, você está vendo que eu estou tentando te ajudar, né? Você está se cavando a um buraco que o Marcelo Cesarino deve estar rindo de orelha a orelha, e eu estou tentando te ajudar. Então você me ajude a te ajudar. Ora. E aí, Fábio Campos, a gente entra nessa terceiro terço, né? Que a gente já até esbarrou. Terceiro terço da primeira metade, é isso, né? Exatamente. E aí eu trago o e-mail do Vinícius Andrioli, né, de Rio Claro. Ele fala: olha, primeiro ele fala, né, que após o GP, ele lança, né, uma pergunta para nós participantes e fala assim: após o GP da Hungria, a jornalista Juliana Serrazoli lançou no Twitter dela uma pergunta bem interessante. Ela comenta que a temporada 2010 foi feita de corridas mornas, mas o campeonato foi excelente. Já em 2019 está sendo um campeonato morno, porém de corridas excelentes. Aí a pergunta que ela faz e eu jogo para vocês discutirem é: o que vocês preferem? Um campeonato morno com corridas incríveis, como está sendo 2019, ou um campeonato agitado, incrível, porém com corridas mornas? Justifique, muito obrigado pela atenção e continue o trabalho incrível de vocês. E só falando aqui pro Vinícius, antes de você começar a responder, Fábio Campos, que eu tenho certeza que ouvintes um pouco mais antigos do Café com Velocidade sabem essa resposta, que esse é um tema que foi discutido aos montes lá na temporada que tinha cafeteria, 2016. Ele me disse isso fora do ar hoje, eu não me lembro disso. A gente discutia isso no cafeteria, você está querendo dizer?
Sim, Esse tipo de filosofia de campeonatos, corridas, a gente tinha essa discussão no Cafeteria. É bem discutido lá. Qual foi o último Cafeteria? Quando foi o último Cafeteria? O senhor tem essa memória? Não faz a menor ideia, né? Então, o pessoal que disso tá você lembra. Agora, o pessoal que tá chegando agora, eu gosto sempre de antenar. Eu não gosto de deixar os caras com a dúvida. Não. Que cafeteria que esses caras estão falando? É o seguinte, gente. Tá lá na tag do lado da página do cafécomvelocidade.com.br. Só para deixar claro. Continue a explicação. Mas chegou um período de, talvez eu possa chamar de extrema loucura esse programa aqui. Eu não sei se eu posso usar alguma de extrema ousadia. Ousadia. Foi. O programa principal, que esse ano a gente está muito focado em Fórmula 1, ele, em determinado momento do Café com Velocidade, ele tinha Fórmula 1, MotoGP, Fórmula Indy, Stock Car e Fórmula E. No passado já teve GP2, quando era GP2 ainda, já teve NASCAR e tal. Não satisfeitos com essas categorias, a gente lançou o Cafeteria, que era um programa que abrangeria outras categorias, que não essas que eu citei agora, que de certa forma, entre aspas, são as principais, as que chamam mais a atenção do público. E o Cafeteria era composto de outras 20 categorias. Por exemplo... Diga de novo esse número, por favor, para ficar registrado. Até para quem está ouvindo em velocidade 2.0, poder assimilar. Que era, por exemplo, DTM, Fórmula 3, GP3, Moto 2 e Moto 3, Moto 2 e Moto 3, BTCC e Blank Pen e por aí vai. Eram 20 categorias. E nessa época a gente discutia Mundial de Superbike, nessa época a gente discutia muito. Não, esse campeonato, as corridas estão excelentes, apesar do campeonato não estar tão legal assim, porque está tendo um domínio de um piloto. Esse campeonato aqui, nossa, a disputa pela liderança tá maravilhosa, mas não se deixe enganar, porque as corridas não estão... Eu até lembro os exemplos aqui. O DTM era a categoria de um campeonato bom com corridas ruins. E o Mundial de Superbike era o campeonato ruim com corridas boas. Mas enfim, explicado o que é o Cafeteria, Fábio Campos, responda por favor, Vinícius. É sempre bom renovar os assuntos para ouvintes novos, né? Para audiência rotativa, como dizem na televisão, né? Não sei se chega a tanto, mas enfim, é muito bom estar recebendo novos ouvintes, embora você corra um grande risco falando isso, tá, Raposo? Porque tem muito ouvinte que fala, estou escrevendo agora, mas já os ouço há muito tempo. Então, para o ouvinte não ficar bravo, é sempre bom tomar esse cuidado. Quem está chegando agora também não tem vergonha nenhuma, está chegando agora, é bem-vindo como todos os outros são. Eu sempre disse aqui, para mim, corrida é muito mais valioso do que campeonato. Corridas valem mais do que campeonatos, para mim. Claro que é uma coisa, é uma questão semântica, uma questão quase que filosófica, porque evidentemente na letra fria da lei, como diria o outro, o campeonato vale o ano, vale. Mas eu prefiro curtir aquilo que está diante dos meus olhos. Eu sempre digo que campeonato é uma coisa invisível, abstrata, para repetir a palavra já usada nesta edição. Corrida não, corrida é concreto, corrida você vive, você sente, você quase toca. Quando você está vendo ali, você está vivenciando, você está envolvido naquilo ali. Você está em contato com aquilo ali. Então, corrida, para mim, é muito mais valioso. Eu prefiro o que a gente viu na MotoGP nos últimos anos, digamos 2013, 2014. O campeonato acaba ali pouco depois da... Se bem que eles até se estendem mais para o final, mas ele, na prática ele acaba ali na metade. Só que as corridas eram de tirar o fôlego. Para mim isso é muito mais divertido do que ficar corridas chatas e uma tabela de pontos próxima, que foi o que aconteceu. Eu acho que pode se colocar 2010 sim, embora 2010 tenha havido boas corridas. 2009 foi para mim o maior exemplo disso, de um campeonato que ele é aplaudido pelo fenômeno Brown, foi até mais ou menos o final ali, acabou no Brasil, não era a última corrida, mas era o finalzinho do campeonato, mas é um campeonato das corridas mais chatas que eu acho que a Fórmula 1 conseguiu reunir em um ano só, que foi 2009. Então, você ficar acompanhando 21 corridas, apenas olhando para a tabela de pontos, isso para mim, eu não coloco nem na minha terceira, quarta ou quinta preferência. A minha primeira preferência,
digamos assim, que é uma redundância, mas a primeira preferência é corridas boas. Se o campeonato acabar, esquece a tabela. Se está tendo disputa pela vitória, estratégia, ultrapassagem, né, essa palavrinha que é sempre bom reforçar, bater na tecla, tão esquecida por imprensa e alguns seguidores, alguns ouvintes, alguns telespectadores da Fórmula 1, quando tem esse detalhe chamado ultrapassagem, eu estou chamando de detalhe, sendo irônico, claro, é muito mais gostoso. Então, o campeonato, se pudermos ter boas corridas e um campeonato até o final, é o melhor dos mundos. Se tiver que escolher, eu prefiro assistir boas corridas. O campeonato, repito, é abstrato. E meu caro Fábio Campos, para a gente partir para o encerramento deste programa 617, em que a gente tentou ir passar um pouquinho aí sobre a temporada 2019, já que nós estamos aí no meio das férias, né? Semana que vem a gente já vai estar aí no aquecimento pré-Bélgica. Tem o e-mail do Jordan falando sobre futuro. Ele diz o seguinte, o Jordan Oliveira. Sempre bom falar sobre o futuro. Bom dia, galera do Café com Velocidade. Sou ouvinte de vocês há um bom tempo, mas nunca escrevi. Mas fiquei pensando hoje, pegando o gancho do último episódio que falaram sobre a troca da Red Bull, e surgiram duas coisas que fiquei pensando. Primeira pergunta, Fábio Campos. Vamos. Caso o Albon vá bem na Red Bull, o Ocon seja realmente promovido na Mercedes, e a Ferrari já tem 2 bons pilotos, vocês acham que teremos 6 pilotos brigando pelo campeonato em 2020, já que estão em ótimas equipes? Só ótimas equipes não basta, meu caro Jordan. Muito, muito bom receber seu e-mail. Eu quero saber, Raposo, se no Grande Prêmio da Bélgica, na primeira edição, pós-Grande Prêmio da Bélgica, na segunda-feira, nós vamos ter aqui 30 e-mails, 40, 50 e-mails, porque todo mundo está escrevendo pela primeira vez. Há de se esperar que todos convirjam para a volta da Fórmula 1 com toda a empolgação. Então eu espero aqui no programa pós-Bélgica 30, 40 e-mails. Porque é o número praticamente que a gente vai tendo nessas férias, de gente estreando, de gente escrevendo, de gente se movimentando. Então eu não acredito que eles vão sumir pós-Grande Prêmio da Bélgica. Então todo mundo que está começando, não adianta mandar o seu, meu primeiro e-mail e ser o primeiro e último. Tá? Tomara que estejamos abrindo porteiras. Boas equipes podemos ter, Jordan, mas tem que ver se as equipes vão deixar que 6 pilotos briguem pelo título. É assim que eu posso te responder da maneira mais resumida possível. Porque tem equipe que, se 2 estiverem brigando, ela já corta as asas rapidinho. E tem equipe que o piloto provavelmente não vai conseguir se manter nessa briga. É sonhar altíssimo, só pedir 6 pilotos. Vamos falar das 3 equipes, Fábio Campos. Você está muito sucinto hoje. Mas eu Mercedes. Tô falando das 3 equipes. Não, mas vamos falar, dar nomes aos bois. Quer dizer que o senhor está reclamando. Peraí, eu gostaria de pegar essa frase que o senhor falou. O senhor está reclamando de eu ser sucinto, é isso? Entendi. Eu vou gravar essa frase, inclusive vou recortar do áudio e essa frase será usada contra você no futuro, você não tenha dúvida disso. Mercedes pode entrar no caso de cortar as asas? A Mercedes é 50-50, pode e não pode. A Mercedes tem a demonstração Hamilton-Rosberg, que brigaram por títulos, alternaram títulos quase de uma certa maneira, e tem a Mercedes pós-Rosberg, a Mercedes Hamilton-Bottas, em que já houve ordem de equipe, em que há uma regra velada que atrapalha, mas em que a gente vê uma briga como a gente viu no Bahrein, uma ultrapassagem na segunda, terceira volta, e sim, uma briga bonita, embora no começo da corrida, entre Bottas e Hamilton na Inglaterra. Eu não sei a partir de que ponto começa o engessamento, mas eu enxergo que há um engessamento. Mas esse é um assunto que eu não vou me estender. Eu não vou cair na sua armadilha, não. É um assunto para a gente discutir mais para frente. Mas o ouvinte sabe do que a gente está falando. Próxima. A Ferrari, eu acho que já sei a sua resposta. Red Bull. A Ferrari, você responde a Ferrari. Você acredita que a Ferrari conduziria uma briga por título com outras equipes? Porque se a equipe dispara é outra coisa, mas como o ouvinte está colocando um cenário lindo, maravilhoso, de 6 pilotos brigando, você responde sobre a Ferrari. Com certeza, você já fez isso esse ano, o início do campeonato. Olha, destroca. Então, só para deixar claro, quando você falou com certeza, eu achei que você estava falando com certeza liberaria. Você está falando com certeza podaria, é isso? Isso. Ok, concordo com você. Já fez esse ano? Como é que nós vamos ser otimistas, né? Red Bull. Uma a gente cravou que concordaria, outra fica 50%. Eu, sendo otimista,
que eu sou um otimista acima de tudo, você sabe muito bem que eu só falo aqui coisas otimistas e felizes sobre a Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, ao contrário de vocês, vocês aqui da bancada, né? Eu sendo muito otimista, acho que a Red Bull sim, Red Bull, eu não acho, é porque eu falei no começo da resposta, né? Tem equipe que o piloto é que não vai dar conta. Eu não vejo o Albon, se você chama de Albon, eu não vejo brigando pelo título mundial. Não acho que é um piloto que tenha essa não esteja pronto para isso, enfim, não tenha, eu não vejo como uma super estrela. É um bom piloto, nós já cansamos de elogiá-lo aqui. Mas entre bom piloto e piloto genial, tem um buraco que eu acho que esse buraco está acima da cabeça do britânico Alex Albon. Eu vou fazer uma pergunta capciosa para encerrar o programa, porque já estamos estourando. O senhor faz favor de se ligar no horário. Tem uma segunda pergunta ainda para a gente responder do ouvinte, mas eu quero, em cima dessa pergunta... Vai inserir uma pergunta. Vou inserir uma pergunta no meio da pergunta do Jordan. Sim. Eu quero que você, pensando em escalas, você fugiu da escala lá no começo do programa, na abertura do programa, mas agora você não pode fugir das escalas. Se pudesse diferenciar as diferenças, vou dar um exemplo para você entender o que eu quero falar. Se eu comparo, por exemplo, Sérgio Pérez com Lance Stroll numa escala de 0 a 10, eu falo que o Pérez está, sei lá, 8 pontos separados em tamanho, o gap entre eles. Dá nota de 0 a 10 para diferença. Você não vem com essa palavra gap, não, que o Diogo Gomes vai te xingar nos bastidores e o Diogo Gomes escuta os programas. Eu quero saber qual é o gap de Hamilton para Ocon e Verstappen para Albon. Hamilton para Ocon, aí é um gap difícil de... Olha eu falando gap. Olha como a gente é influenciado pelo inglês desnecessário. É difícil, porque eles não andaram juntos, né? Então vai ser uma diferença que... Eu achei que você ia me perguntar Hamilton ou Bottas. Você tem certeza que você falou Ocon? Não foi um troca? O Jordan tá... A pergunta do Jordan já é considerando o Ocon pro ano que vem? Eu acho que ela começa no Grande Prêmio da Austrália maior do que é hoje Hamilton Bottas. Embora Hamilton Bottas seja gigante. Eu acho que ela começa 7,5 no mínimo, para não dizer mais do que isso. Acho que o Ocon tem todo o potencial para partir para cima. Acho, inclusive, que pode sentar e já andar muito bem, coisa que muitos outros podem ser bons pilotos, mas que precisam de tempo. Eu acho que o Ocon tem essa vantagem de haver a possibilidade de sentar e acelerar. Mas tem uma sensação, feeling, oba, que maravilha o programa está se tornando. Melhor encerrar rápido. Que para ele chegar no nível do Bottas, em termos de comparação com o Hamilton, que eu repito, ainda é grande, mas é claro que é uma evolução do Bottas, eu também acho que o Ocon teria que passar por essa evolução. Está respondida a sua pergunta? Se for 7, 7,5? Sim. E eu quero saber do Verstappen pro Albon. 6,5 ou 7? 6,5, vai, para não ficar. Não, se bem que aí se eu colocar 6,5, eu vou estar colocando a diferença menor do que do. Sim, eu ia te questionar já. 7,5. Então vamos 7,5, vai, 7,5. Agora eu fico na dúvida se eu te pergunto a diferença do Leclerc pro Vettel ou do Vettel pro Leclerc? Do Leclerc pro Vettel. O Leclerc tá 2 pontos à frente do Vettel hoje. Em termos de pilotagem, em termos de... O Vettel talvez seja ainda mais efetivo em resultados. Mas em termos de velocidade, eu coloco hoje ele 1,5, 2 à frente do... São equilibrados. Mas eu já vejo o Leclerc, mesmo na Alemanha, onde o Leclerc bateu, enfim, na Hungria ele chegou a andar muito à frente do Vettel. Repito, na Alemanha mesmo batendo, estava à frente do Vettel, andando já à frente do Vettel em classificação. Eu já o vejo à frente. A segunda pergunta do Jordan, a gente de certa forma já esbarrou, mas agora que vem outra pessoa para ajudar o Binotto, vocês acham que a Ferrari volta aos eixos? E o que está sendo mais vergonhoso para o lado vermelho? As estratégias ridículas ou a forma apática do Binotto nos boxes? Eu acho que nenhuma das duas. Eu acho que o pior para a Ferrari é o carro. É ter feito um carro tão sofrível em algumas pistas, para algum tipo de pista. Vou falar de novo que eu já falei várias vezes aqui. São favoritos, na minha opinião, para Bélgica e Itália. Mas o campeonato são vários tipos de pista, né? O campeonato é uma diversidade de circuitos.
e eles não se deram bem, começaram o ano apanhando. Para mim, a maior decepção é essa. E a primeira coisa que ele fala, de vir alguém para ajudar o Binotto, eu acho que não, Jordan, porque não é uma pessoa que vai salvar a Ferrari. Para mim, a Ferrari tem um problema estrutural. Lá dentro, organização. Não é nem comando de pilotos, é produzir carros. Qual departamento produz assim? A ligação entre departamentos está funcionando? Por que o carro não anda? Por que o carro quebra tanto? Por que o desenvolvimento do carro ano passado foi para o lado errado? Quando eles voltaram o assoalho antigo, o carro andou mais. O problema é muito grande, é muito detalhe entre departamentos, sistemas, CFD, túnel de vento. Não é trouxe uma pessoa, vai resolver. Eu acho que o buraco é mais embaixo. E é isso. Encerramos aqui a edição 617, uma edição bem light, de meio de férias, né, Fábio Campos? O que você chama de uma edição light, por favor? Só para deixar claro, sem problema. Nós não entramos a fundo no assunto. A gente comentou aí, respondemos os e-mails dos ouvintes que se dispuseram a escrever para a gente nesse período, que até eles sumiram, assim como as notícias da Fórmula 1. Demos aqui as nossas opiniões, mas acho que a gente não se aprofundou como a gente costuma se aprofundar em outros assuntos, quando o campeonato está pegando fogo. Acho que é um programa para o pessoal ouvir aí, realmente, assim, manter em dia ali o assunto. Ouvir em velocidade 1.0, né? Só tem esse bloco, não precisa correr, não precisa vir com essas acelerações bobas aí, né? Enfim. Deixa eu só deixar uma coisa registrada nesse programa, já que ele está falando de temporada 2019. O Twitter da Fórmula 1 ele presta um serviço toda vez que ele coloca ultrapassagens os replays, as melhores ultrapassagens. Ele fez lá o top 10 dessa temporada. Deixaram de fora a melhor briga do ano, a briga das Toro Rosso na Hungria. Só para deixar registrado aqui, o ápice de 2019, na minha opinião, tecnicamente veio, quem diria, hein, seu Marcelo Cesarino, nas curvas de Hungaroring, nas 4 primeiras curvas, para ser mais específico. Acho um pecado estar fora desses melhores momentos da Fórmula 1, e acho que é uma coisa para a gente discutir aqui. Vou terminar o programa com um teaser. Por que na hora de discutir manobras o peso dos pilotos pesa tanto? Fossem, ao invés de 2 Toro Rosso, 2 Ferraris, estaria dando manchete até hoje. Só porque foi Toro Rosso, não foi bonito? Para o ouvinte pensar na cama. E até semana que vem, seu Thiago Pereira Raposo. Um abraço para todos. Semana que vem, pré-Bélgica. A gente espera realmente e-mail de todos vocês. Os que já escreveram a primeira vez, que escrevam pela segunda. E os ouvintes das antigas, que apareçam novamente, que deem as suas caras. Um abraço para todos vocês. E a gente se vê lá. Só registrando, Fábio Campos, antes da gente encerrar, que no último final de semana, como a gente falou na semana passada, nós tivemos aí a edição do Grande Prêmio Café com Velocidade dos Carteiros, né? Esse campeonato organizado pelo Banniman. Eu ia falar Fabrício Dutra aqui, não sei de onde eu tirei Fabrício Dutra. Talvez porque o Dutra prometeu correr lá com o Will Bueno em Santa Catarina, mas não foi correr. Mas o nosso querido deve estar com algum problema muito sério, né? Deve ter quebrado, deve estar precisando até de guindaste para consertar, porque o e-mail dele, meu Deus, deve estar com um problema muito sério mesmo. Com certeza. Mas o nosso querido Ricardo Banniman teve então o grande prêmio Café com Velocidade no Kartódromo de Interlagos no último sábado. Recebemos aí já algumas fotos e tudo, então bem legal. Você que quer correr, né, quer fazer parte, de São Paulo, da região de São Paulo, e quer encontrar uma turma legal para se divertir, correr de kart aí, entre no site oscarteiro.com.br. E lá você terá mais informações. Um abraço aí para toda a galera que corre lá. Muito legal, ficamos muito felizes com essa notícia, né, dos carteiros. E só registrando também, já que nós estamos dando aqui nos recadinhos, um recadinho muito rápido também. A Fabrícia Bianchini, nossa ouvinte lá de Santa Catarina também, assim como o Will Bueno e o Fabrício Dutra, tem um filho, né, que corre. Ele esteve disputando aí uma etapa no circuito de Curitiba neste final de semana, numa categoria regional, mas o carro dele lá adesivado com café com Fórmula 1, café com velocidade, mas estava lá adesivado, café com velocidade e tudo mais. Então, uma satisfação. Nosso agradecimento aqui à Fabrícia, ao Guilherme e ao Fabrício, né, que é o esposo, o marido da Fabrícia, por essa homenagem.
colocaram lá gentilmente o adesivo do Café com Velocidade no carro do Guilherme, que correu e pegou pódio, Fábio Campos. Demos sorte aí pro Guilherme, foi ao pódio, então... Sorte no automobilismo é tudo, e eu tenho certeza que foi a sorte que nós demos para ele. Um abraço para todos vocês, então. Inscrevam pra gente, semana que vem a gente volta. Um abraço, a gente se vê até lá. Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.